Ontem nós falávamos sobre o ataque que resultou na morte, né, da filha desse filósofo, né, que teria influenciado muito o pensamento do Putin, e um ex-membro da Duma da Rússia que foi expulso por atividades anti-Kremlin afirmou que guerrilheiros russos estariam por trás de um carro-bomba que explodiu nos arredores de Moscou, com a Daria Dugina, a filha do Alexander Dugin, um dos aliados políticos próximos de Vladimir Putin. O Ilya Ponomorov alegou que a explosão na noite de sábado foi obra do Exército Nacional Republicano, que ele alegou ser um grupo clandestino trabalhando dentro da Rússia e dedicado a derrubar o regime de Putin. Narrativas, é claro, Conrado, mas é uma possibilidade. Uma possibilidade clara, já que a gente tem essa figura do Dugin muito presente até mesmo na visão de mundo dos russos, né? Ela serve, ela encaixa nos anseios do Putin também, como eu já falei para vocês ontem, né? Essa ideia do eurasianismo. O que é isso? É essa figura da expansão, da mãe Rússia, que o homem branco nasceu ali. Até se a gente for visitar, e de fato, acho que um dos museus mais impressionantes para a gente ver o crescimento aí do ser humano enquanto civilização é o Museu de Helsinki, né? Um museu muito bonito na Finlândia, onde tu consegue ver de maneira muito clara, muito até mesmo lúdica, como o ser humano conseguiu, depois da Era do Gelo, aí, se expandir cada vez mais pelo mundo como um todo. E nesse ponto, os russos têm essa aclamação que eles vieram dessas suas raízes, pertencem a esse local, e é por isso que eles têm essa grande honra de serem russos, de serem eurasianos, de terem essa figura do crescimento da mãe Rússia, né? Por outro lado, também da Fatherland, dessa terra do grande pai. Então, dentro dessa visão da narrativa de propaganda, o Dugin é muito importante. Isso complementa muito bem com a visão de mundo que o Putin tenta colocar, até mesmo com a expansão territorial que a gente está vendo aí, com essa retomada dos lugares onde o povo russo já pisou, onde o povo russo está tendo a sua cultura, a sua língua sendo atacados, porque esse foi um dos pontos que a gente teve, esse próprio conflito aí sendo retomado depois da sua paralisação, vamos dizer assim, lá em setembro de 2014, depois veio o protocolo de Minsk ali, que deu essa grande paralisação. A gente teve essa retomada quando a língua russa começou a ser proibida nessa região do Donbass, quando as tradições começaram a ser proibidas nessa região do Donbass, quando esses exércitos, esses batalhões neonazistas começaram a atacar a região do Donbass. Isso aí também fomentou todas essas manobras da Rússia nessa região. E até eu gostaria de perguntar, tanto aí pro Kawaguchi quanto pro Visacro, até que ponto essa política eurasiana, que o Dugin é o principal escritor, vamos dizer assim, serve para o Putin para colocar as suas ações armadas, aí, suas ações de guerra no território ucraniano. Bem, Kawaguchi com a palavra. O Dugin, ele tem um discurso muito conveniente para o presidente Vladimir Putin nesse momento. É questionável se ele de fato exerce ou não alguma influência sobre o Putin, mas que esse discurso que ele faz de nacionalismo, de ultranacionalismo, de retomar o império russo, porém sem a característica aí do comunismo, isso é muito conveniente para o presidente Putin no momento que o presidente Putin resolve invadir a Ucrânia. Sobre o atentado, esse membro do parlamento, o Ilya Ponomarev, que o William citou, ele é aí um ex-parlamentar russo, que ele disse assim: existe
um exército de partisãs, um exército de guerrilheiros que atua dentro da Rússia. Eles são russos, são ativistas, são militares e são políticos que não gostaram da invasão da Ucrânia, estão achando que os russos estão dividindo os povos eslavos e não tinham nada que atacar o povo irmão da Ucrânia, então eles se reuniram para tentar depor o presidente Putin. Mas a gente não sabe se eles são pequenos, se eles são grandes, não tem como saber nesse momento. Um atentado como o da Daria Dugina não é um atentado fácil de se fazer, teria que ser uma organização com muitos recursos, com muita capacidade para fazer isso. Então, não dá para a gente saber se eles estão só tentando levar a fama e fazer uma operação de informação, ou se eles, de fato, se esse exército republicano nacional russo, esse exército partizan, se ele existe ou não. A outra possibilidade foi aí que os russos falaram que seriam os ucranianos, os serviços de inteligência ucraniano que teriam matado essa moça, tentando matar, de fato, o próprio Dugin, o que eles afirmaram, apresentaram supostas provas, mas não tem como a gente saber se isso é verdade. A gente lembra, eu até estava pesquisando, esse atentado aconteceu no dia 20 de agosto. 2 anos antes, também no dia 20 de agosto, 9 agentes da FSB, que foi quem fez essa investigação, eles envenenaram o Navalny, que era o principal opositor no Ocidente do presidente Vladimir Putin. E foi exatamente esse mesmo serviço que agora está investigando quem que fez o ataque contra a filha do Dugin. Então, exatamente 2 anos antes, eles estavam envenenando o Navalny. Então, como que a gente vai acreditar no que o FSB está falando agora? E a outra questão seria aí o próprio, a gente não pode descartar também que tenha sido os ucranianos, porque eles teriam um motivo. Serviços de inteligência ocidentais também teriam motivos. A China poderia ter, pode ser qualquer pessoa, qualquer agente estatal pode ter feito esse atentado. A verdade é que dificilmente a gente vai saber quem fez isso. Visacro. O Alexander Dugin, ele ganhou notoriedade por seu posicionamento mais extremado, ultranacionalista, etc. Mas eu acredito que exista uma tendência a superestimar a verdadeira influência que ele tinha sobre o presidente Putin. Inclusive, ele, em determinado momento, ele teceu críticas ostensivas, abertas ao próprio presidente Putin. Nos últimos anos, inclusive, ele estava até relegado a um certo ostracismo. Mas o fato é que, embora ele tenha adquirido essa notoriedade, ele é tão somente um representante de uma corrente de pensamento que é muito forte na Rússia. E aí, talvez, o próprio Primakov, que foi, talvez, a doutrina Primakov, seja a grande fundamentação teórica para a política externa russa hoje, que nada mais do que o resgate do prestígio, do poder da Rússia como grande potência eurasiana, que na perspectiva dos russos, a Rússia sempre foi, seja no Império Russo, dos Romanov, seja na União Soviética, mas seria tão somente resgatar aquele papel e aquele protagonismo que, na perspectiva dos russos, cabe à Rússia. Então, nesse sentido, eu acho que isso é interessante. Com relação ao atentado, é de difícil elucidação, como o Kawaguchi falou, e o que vai servir agora vai ser simplesmente para alimentar as diferentes narrativas. A narrativa de que foi um movimento dissidente interno, a narrativa do Kremlin, de que foi um atentado promovido por Kiev, enfim, a elucidação vai ficar para um desafio para os historiadores no futuro, mas aí no momento só vai servir para alimentar essa disputa de narrativas. E a gente tem mais uma acusação agora. Kiev acusou Moscou de ter organizado adoções ilegais em massa de crianças ucranianas depois de transferi-las de territórios ocupados para a Rússia. Desde o início do conflito, Kiev acusa Moscou de deportar ucranianos, dizendo que ucranianos de territórios ocupados foram forçados a ir para a Rússia em vez de outras regiões da Ucrânia. Kawaguchi, isso é fato? Você viu isso lá?
Olha, existiam grandes indícios que essas coisas estavam acontecendo, mas não dá para a gente generalizar completamente. Se você pega uma cidade aí do leste da Ucrânia, você vai encontrar, vou fazer uma divisão muito genérica, muito por alto, mas sei lá, 30% das pessoas que não gostam dos russos, gostam da Ucrânia. Essas pessoas fugiram quando essas cidades foram ocupadas. Outros 30% que preferiam aí uma administração russa e ficaram lá esperando as tropas para serem, entre aspas, libertadas. Mas a grande maioria, aí, pelo menos 40%, não estava ligando para quem que ia administrar aquela região, se eram russos ou ucranianos. Eles não queriam era ser bombardeados. Mas aí existe ainda muitas dessas pessoas, sendo elas de qualquer dessas opiniões, elas não tiveram muita chance de escolher para onde que elas iriam, se elas iam fugir dos bombardeios indo para dentro da Rússia, indo para territórios ainda controlados pela Ucrânia ou ficando nas regiões. O que eu consegui diversos indícios por meio de entrevistas de pessoas que estavam nessas cidades era que as tropas russas, elas cortavam comunicações, cortavam água, cortavam energia elétrica, a pessoa não tinha acesso a nenhum tipo de informação. Eles chegavam nessas cidades ocupadas e falavam: olha, a sua capital já caiu, você só tem uma chance de escapar aqui com vida, é entrar nesse ônibus ou entrar nesse trem que a gente vai te levar para um lugar seguro. O cara estava sem água, sem comida, sem energia elétrica, ele entrava. Aí quando ele ia perceber, ele estava num campo de triagem na Rússia, e desse campo de triagem ele ia aparecer lá a mais de 1.000 quilômetros em Omsk, em Tomsk, perto do mar do Japão, sem saber o que ele estava fazendo lá e não tem nenhuma condição de retornar. E o que é isso? É você fazer a imigração forçada, que foi muito comum na história da Rússia, na história da União Soviética. Eles fazem isso aí como uma política faziam isso como uma política de Estado. Isso não foi julgado, não teve uma terceira parte, uma parte neutra para verificar que isso de fato está acontecendo. São evidências, eu repito. E também não é todo mundo. Tem gente que realmente quer ir para a Rússia e quer morar na Rússia e gosta dos russos e foi por livre e espontânea vontade. Mas só o fato de gente ir forçada e ter crianças sendo adotadas, seja porque os pais morreram ou porque se perderam dos pais, e elas vão ser mandadas possivelmente para regiões em que a Rússia quer aumentar a sua população, isso é um absurdo, é outro crime de guerra. Conrado. Mas é interessante a gente observar com bastante atenção, e o Oscar Waguchi trouxe muito bem esse aspecto, que quando a gente tem esse conflito acontecendo na região do Donbás, aquela é uma região de pessoas que habitavam a localidade com a cultura russa, muito próximo dessa vivência russa, com as suas línguas, com os seus símbolos, com as suas práticas, com a sua culinária. Então, se essa parte da população que o Waguchi fala, que gosta da Rússia, eles viviam naquela localidade. Agora, quem nasce ali, quer queiramos, quer não, é ucraniano. E aí a gente tem diversos órfãos durante essa guerra também, que na hora de entregar essas crianças, os russos, e isso aí se reproduz, a gente vê de ambos lados, os russos não negam a existência desses casos, mas eles justificam dizendo que, olha só, eram cidadãos russos, sim, mas eram da etnia... Ao contrário, eles eram cidadãos ucranianos, sim, mas eles eram da etnia russa, tinham as suas famílias russas, seus hábitos russos, e é por isso que eles estão sendo trazidos aí para famílias russas, para que cresçam dentro desse mesmo sistema de valores. Faz parte da propaganda também, como a gente sempre fala aqui, mas os russos tentam justificar dessa forma, William. E aí, Visacro, qual seria a melhor maneira para a gente acolher esses órfãos da guerra? E a gente tem histórico disso, né, dos conflitos anteriores em outros países. O que os governos fizeram para acolher essas crianças? William, antes de mais nada, a gente precisa entender que a perspectiva russa acerca desses vínculos nacionalistas, vínculos étnicos, é um pouco diferente daquilo que a gente
da nossa visão de mundo. Então, a Rússia, através da sua história, através da concepção imperialista russa, etc., ela sempre exportou russos para essas comunidades russas, contingentes russos para esses estados limítrofes do core da nação russa, né? Então, existe realmente ali na bacia do Donbás aquilo que são chamados russos étnicos. Inclusive, antes do conflito, a Rússia distribuiu passaportes para esses russos. Foi até um dos argumentos que o Kremlin utilizou para entrar no conflito, a proteção desses russos étnicos. Então, existe isso de verdade. A gente tem que levar em conta também, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que a demografia hoje é um problema muito importante. No caso da Rússia em particular, isso ganha destaque, porque a Rússia tem um problema demográfico dentro da própria Rússia. Então, a redefinição, a reconstrução do perfil demográfico desses territórios que a Rússia pretende ocupar, isso vai ser muito importante para ela, para fins políticos e estratégicos no pós-conflito. Então, isso faz parte da dinâmica dessa guerra no leste europeu. As acusações de Kiev merecem ser apuradas, etc., mas a gente tem que se colocar nessa perspectiva do conflito. Com relação aos refugiados, os refugiados, eles, como eu disse anteriormente, eles fazem parte de todo o conflito e talvez representem a parte mais triste, mais trágica da guerra, que são aquelas populações civis que ficam entre o fogo cruzado, têm seus bens destruídos, suas vidas arruinadas, enfim. Existe uma preocupação muito grande, uma preocupação crescente hoje nos principais exércitos do mundo com a proteção de civis. Então, existe toda uma doutrina desde a condução da batalha, ou seja, da seleção de alvos, da preservação de bens civis à luz do direito internacional humanitário, até a evacuação. A gente lembra dos corredores de evacuação humanitária que foram negociados entre Moscou e Kiev para tentar preservar um pouco dessa população civil, os campos de refugiados, enfim. Isso faz parte do conflito, infelizmente, tem adquirido uma importância crescente por parte dos planejadores militares, mas eu volto a chamar a atenção. A questão demográfica, ela exerce importância muito grande sob a perspectiva estratégica russa no pós-conflito. Visacro, eu fico te ouvindo aqui, né? Você estava falando sobre esse cálculo que o exército profissional faz. Eu fico tentando imaginar qual seria o cálculo perfeito para a gente entender quando a guerra chega ao fim. A gente tem isso é lógico? Ou ela está só no campo da diplomacia? É a hora que os governantes abrem mão desse território ou desse conflito, mas o que configura um vencedor num conflito como esse? William, vamos lá. Diferentes fatores contribuem para a suspensão das hostilidades. Um deles é a exaustão das partes beligerantes. Então, por exemplo, a Guerra dos 30 anos lá na Europa, no século XVII, ela chegou a um fim porque todas as partes beligerantes chegaram à conclusão de que estavam exauridas, que não iam alcançar uma vitória. Mas hoje, a vitória no campo de batalha hoje, ela é fungível. Ou seja, ela não é absoluta. Se nós formos para setembro de 1945, ninguém tem dúvida de que os Estados Unidos venceu o Japão na guerra no Pacífico. Aquilo ali foi inconteste, não tem dúvida. Só que nos conflitos atuais, a vitória não se torna tão clara assim. A vitória militar deixou de ser tão clara assim. Eu acredito que talvez seja o mais plausível no momento nós admitirmos que o conflito no campo militar, a dimensão militar desse conflito, ela vai chegar a uma conclusão ou vai alterar de status, ou mudar de fase, ou adquirir uma outra característica de conflito, a partir da guerra geoeconômica na Europa Ocidental. Então, talvez a pressão que os países europeus sofram, sobretudo com a chegada do inverno, a dependência do gás russo, etc., o impacto que as sanções econômicas impostas pelo próprio Ocidente sobre Moscou
os efeitos de segunda e terceira ordem dessas sanções sobre as próprias economias da Europa Ocidental, talvez leve a uma tentativa de solução negociada do conflito nos campos de batalha nas estepes ucranianas.